Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius e estamos começando mais uma aula do curso de Estática do canal Engenharia Hardcore. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma operação entre vetores que a gente vai chamar de produto escalar. Tá? O produto escalar ele é um dos tipos de produto que se pode fazer entre vetores. Então, você tem aqui um vetor A e esse vetor A ele é tridimensional. Então, a gente vai dizer que esse vetor A aqui, ele tem três coordenadas, né? X, Y e Z. E a gente vai dizer que esse vetor aqui tem as coordenadas 1, 2 e 1. Tá certo? E também a gente vai dar uma olhada no vetor B. E o vetor B, ele vai ter as coordenadas 0, 1 e 2. Legal. A primeira coisa que a gente pode fazer é calcular o tamanho desses vetores aqui. Não que seja necessário calcular o tamanho dos vetores para o produto escalar, mas isso daqui vai ser importante para você entender algumas propriedades do produto escalar. Então vamos lá. O tamanho do vetor A, e quando é vetor tridimensional, o tamanho a gente representa com barras duplas, tá? Então vamos dizer assim, ó, o tamanho do vetor A, ele vai ser igual a raiz quadrada da soma de cada uma das coordenadas ao quadrado. Isso daqui vem do Teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Então, a gente tem 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E isso daqui é a mesma coisa que raiz de 6. E o vetor B, a gente também consegue calcular o tamanho dele. E o tamanho ou norma do vetor B vai ser a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 5. Beleza. Então, essas quantidades aqui elas vão ser úteis para a gente poder entender o que acontece lá no produto escalar. Para a gente entender o que acontece no produto escalar, primeiro eu quero ensinar você a fazer a operação do produto escalar. Então, se eu tenho um vetor V, e esse vetor V é dado por Vx, Vy e Vz, e eu tenho também um vetor W, que é dado pelas coordenadas Wx, Wy e Wz. Como que eu faço o produto escalar? Bom, primeiro, o produto escalar ele é denotado por esse pontinho aqui, ó. Então, ele é V ponto W. Tem alguns lugares que chamam esse produto aqui de produto ponto também, mas a gente aqui vai chamar de produto escalar. Como que eu faço essa operação? É só eu multiplicar as coordenadas uma a uma aqui, então x com x, y com y e z com z, e somar tudo. Então, esse produto aqui ele vai me dar Vx que multiplica Wx, mais Vy que multiplica Wy, mais Vz que multiplica Wz. E a gente chama esse produto de produto escalar, porque apesar de eu estar multiplicando dois vetores, o resultado vai ser um escalar. E daqui dessa continha você já consegue observar uma das propriedades importantes do produto escalar, que é a seguinte: V escalar W é a mesma coisa que W escalar V. Quer dizer, eu tenho uma reciprocidade aí que eu consigo admitir, tá? Então, agora que a gente já sabe fazer o produto escalar, vamos fazer o produto escalar entre A e B. Então, A e B são dois vetores aqui, e o produto escalar de A com B vai dar o seguinte: eu tenho aqui 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 2. E isso daqui, pessoal, dá 1 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, e 1 vezes 2, 2. Então, isso daqui dá 4.
tá? E aí você me pergunta, pô, professor, por que você tirou as normas, então, dos vetores A e B se você não vai precisar dessas normas? Eu tirei as normas dos vetores A e B porque os vetores A e B eles têm uma propriedade muito importante quando a gente faz o produto escalar. E a propriedade é o seguinte, ó. Imagina que o meu vetor A é um vetor que está lá no espaço e o meu vetor B é um outro vetor que está lá no espaço. Tá certo? São dois vetores espaciais. Como eles são dois vetores, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse vetor B aqui, ó, e eu posso arrastar ele até eu conectar a base dele com o vetor A, com a base do vetor A, tá? E quando eu fizer isso, eu sempre consigo definir um plano, a menos que os vetores A e B estejam alinhados, que não é o caso, eu sempre consigo definir um plano que contenha os dois vetores. E quando eu defino esse plano, eu posso pensar que neste plano eu tenho um ângulo entre esses dois vetores e o ângulo entre esses dois vetores é o ângulo alfa, tá? E qual que é a relação de tudo isso com o produto escalar? A relação de tudo isso é que o produto escalar do vetor A com o vetor B vai dar o tamanho de A que multiplica o tamanho de B que multiplica o cosseno de alfa. Tá certo? Então, isso é muito interessante porque eu consigo agora fazer projeções dos meus vetores no espaço. Como assim projeções? Bom, vamos imaginar que eu tenho meu vetor A aqui no espaço e o meu vetor B também no espaço. E eu quero saber, já que eu tenho esse ângulo alfa aqui que a gente já sabe, eu quero saber qual que é a componente do vetor A, qual o tamanho da componente do vetor A que está sobre o vetor B, tá certo? E a gente sabe que o tamanho da componente do vetor A que está sobre o vetor B, como a gente já viu lá no vídeo de decomposição de vetores, que você pode ver no card aqui agora, a gente sabe que o tamanho dessa componente aqui é A, tamanho de A, que multiplica o cosseno de alfa, né? Vamos desenhar direitinho. Essa componente aqui, ó, que eu estou chamando de A, Bzinho, o tamanho dela, a gente sabe que é o tamanho de A que multiplica o cosseno de alfa. E como que eu obtenho isso aqui do meu produto escalar? Bom, se eu conheço os vetores A e B, e eu sei que A que multiplica B é tamanho de A que multiplica tamanho de B que multiplica cosseno de alfa, olha só, o que eu quero é só o tamanho de A que multiplica cosseno de alfa. Então, basta eu realizar o produto escalar aqui e dividir pelo tamanho de B. Se eu conhecer os dois vetores, funciona muito bem. Ou seja, eu consigo dizer que o tamanho de AB aqui, ele nada mais é do que o produto escalar entre A e B dividido pelo tamanho do vetor B. Especialmente isso aqui ajuda quando você define o vetor B como um vetor unitário, quer dizer, um vetor cujo tamanho já é 1. Aí você não precisa nem fazer essa divisão, é só fazer o produto escalar de A por B. Mas, via de regra, a projeção do vetor A sobre o vetor B é o produto escalar entre A e B dividido pelo tamanho de B. Mesma coisa, se eu quisesse projetar o vetor B sobre o vetor A, eu faria B escalar A dividido pelo tamanho de A. Tá certo? Aqui, olha, esse A escalar B aqui que deu 4, isso daqui é a projeção, ele não é só a projeção de A sobre B, ele ainda está contaminado com o tamanho de B aqui, ó. Então, se eu quisesse calcular nesses vetores A e B aqui, se eu quisesse calcular a projeção de A sobre B, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer que o tamanho da projeção de A sobre B é igual ao produto escalar
entre A e B, dividido pelo tamanho de B. A gente calculou A escalar B aqui, A escalar B deu 4. E o tamanho do vetor B é raiz de 5. Tá certo? Então, isso daqui, 4 sobre raiz de 5, é o tamanho da projeção do vetor A, que tinha um tamanho raiz de 6, sobre o vetor B. Tá certo? E se eu quiser calcular esse ângulo alfa que está entre os vetores aqui, como que eu faço para calcular o ângulo alfa? Bom, eu vou ter que fazer A escalar B, dividir por tamanho de A vezes tamanho de B e tirar o arco cosseno. Então, a gente sabe que alfa, então, vai ser o arco cosseno de A escalar B sobre tamanho de A, tamanho de B. Por que eu estou fazendo essa continha aqui? Porque como a gente sabe que isso aqui que está aqui dentro é um cosseno, então isso daqui que está aqui dentro tem que sempre dar alguma coisa entre 1 e menos 1. Eu quero verificar se nesse caso está dando alguma coisa entre 1 e menos 1. Então, o nosso alfa aqui, ele vai ser A escalar B, quer dizer, arco cosseno de A escalar B a gente já calculou, deu 4, dividido por tamanho de A, que é raiz de 6, vezes tamanho de B, que é raiz de 5. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o arco cosseno de 0,73. Então, olha só que legal. É o arco cosseno de 0,73. Então, o cosseno de alfa aqui, ó, deu 0,73. 0,73 está entre 1 e menos 1. Então, está batendo a nossa conta. O arco cosseno disso daqui é aproximadamente 43,09 graus. Então, a gente sabe que para esses vetores aqui, A e B, a gente tem um ângulo de 43,09 graus. Tá? E aí, você já sabe utilizar o produto escalar para fazer projeção de vetores no espaço e calcular o ângulo entre esses vetores, o que é extremamente útil. Última coisa que a gente tem para dizer é o seguinte, tá vendo esse cosseno de alfa aqui? Ele é o cosseno do ângulo entre os vetores. O que acontece se os vetores forem perpendiculares no espaço? Se o ângulo alfa aqui for 90 graus? Bom, cosseno de 90 é zero. Então, o produto de escalar de A com B vai dar zero. O que isso significa? Isso significa que, quando esse ângulo aqui é de 90 graus, lógico, os vetores eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, imagina dois vetores assim, ó, com um ângulo de 90 graus entre eles, o vetor A e o vetor B. Se esse ângulo aqui é de 90 graus, a projeção de A sobre B, ou a projeção de B sobre A, é zero mesmo. Eu não tenho uma componente aqui que eu consigo projetar sobre o outro vetor. Então, o produto escalar, ele te dá, inclusive nesse caso, onde os vetores são perpendiculares, ele te dá o cosseno de alfa aqui igual a zero. Tá? Então, se os vetores forem ortogonais, ou se você quer verificar se dois vetores são ortogonais, é só fazer o produto escalar. Se der zero, eles são ortogonais. Beleza? Desde que nenhum deles seja zero, evidentemente. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal se você for novo por aqui, deixe seu like e fique atento para os novos vídeos do curso de Estática do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.